A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Lucas Rodrigues, sou integrante da equipe de superintendência da Escola Bíblica Dominical do Campo de Vila Nova. Nós já temos gravado aqui alguns vídeos, 3 vídeos na verdade, falando sobre as lições da EBD deste trimestre. Lições estas que foram escritas pelo Ministério Vila Nova. Nós temos a honra de ter todo o Ministério de Madureira estão estudando a lição escrita por nós. E em especial, gostaria de destacar com os irmãos já a temática da nossa lição, que é, ou melhor dizendo, da nossa revista, a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. E aí, queridos, próximo slide, vamos falar sobre a lição de número 4, lição importantíssima, importantíssima. Veja o tema, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja. E aí já leio a introdução. A vida do autêntico discípulo de Cristo é vivida no contexto comunitário, onde a união e a manifestação dos dons contribuem para a edificação do corpo de Cristo. Cada membro cuidando um do outro e assim o corpo vai crescendo em maturidade e fé. Querido, pega esse vídeo aqui e manda para aquele irmão que não está querendo mais congregar. Você aí que não quer mais congregar, aproveita esse vídeo. Inclusive, vocês são os meus convidados para estarem em uma das nossas escolas bíblicas dominical neste domingo. Nós temos em mais de 300 congregações e estarão ministrando sobre esse tema que é muito importante. Algo está acontecendo no nosso país que é os desigrejados. Existem os desigrejados que já pode se dar como uma segunda denominação evangélica. São pessoas que declaram e professam a fé, mas não pertencem à igreja. E esse tema é extremamente importante para isso. O próximo slide. Os objetivos da nossa lição. Salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Explicar o compromisso do membro da igreja, expor o papel da membresia da igreja, na igreja e na sociedade. Próximo slide. O tópico 1 diz assim, membro da igreja, identidade do cristão. Jesus estabeleceu a igreja, composta por todos os seus membros. Esta igreja deve estar unida com o propósito de glorificar ao Senhor e cumprir sua missão na terra. As pessoas, 1.1, as pessoas que convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o livro de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Aí vai começar a prefigurar a autêntica identidade cristã. Meus irmãos, no tempo da igreja primitiva, primeiramente Jesus, ele estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu e edificou a igreja. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. E as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, no tempo da igreja primitiva, lá dos Atos dos Apóstolos, essas pessoas, elas procuravam viver em comunhão, procuravam viver em unidade. Próximo tópico, próximo slide. A relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa de uma igreja. Ser membro de uma igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. 1.3. A necessidade do comprometimento. O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. A vida cristã está diretamente ligada à participação em uma comunidade cristã. Queridos, a relevância da fé e a necessidade do comprometimento. Não é possível que uma pessoa consiga viver a fé e expressar a fé cristã sem estar em uma igreja, sem estar vinculado a uma comunidade que expressa a mesma fé. Pois nós, como um corpo de Cristo, nós devemos viver de uma maneira que o corpo interligado não tem condições de um membro do corpo ser extraído do corpo e ainda assim sobreviver. Vamos adiante. 2. Membro da igreja, estar sobre a bênção. Cristo disse que edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. Veja que a igreja foi edificada por Cristo. Portanto, todos que fazem parte e se tornam um corpo, membro, estão debaixo desta bênção.
2.1. A igreja é defendida por Cristo. Cristo defende sua igreja, porque é seu corpo. Lembra lá quando Cristo falou com Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja, mas Cristo já falou, Saulo, você está me perseguindo, porque Cristo defende a igreja, porque a igreja ela é de Cristo. E aí, continuando no slide, subentende claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Ele a defenderá com tudo, contra tudo e todos. Cristo sempre defenderá a sua igreja. Logo, aqueles que entregam a igreja serão sempre defendidos por Cristo diante das potestades inimigas. Pense nisso. Próximo tópico. Privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Como membro da igreja como membro do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos. Isto redunda em imensuráveis bênçãos e também temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e temos o direito de salvação em Cristo Jesus. O 2.3 diz assim, o perigo de profanar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, o corpo de Cristo é espiritual. Portanto, profanar ou manchar este corpo é ofender ou desonrar o próprio Jesus. Portanto, valorizemos a nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. Meus queridos, nós que vivemos em comunidade, vivemos o corpo de Cristo, nós temos esse privilégio de expressar a nossa fé. Como membros do corpo de Cristo, nós podemos inclusive estar sobre a bênção daquelas pessoas que estão sobre nós, nossos pastores, os obreiros da igreja. Nós temos como membros do corpo de Cristo, temos o privilégio ainda de estar sendo auxiliados por outros que poderão estender as mãos para nos auxiliar, para nos ajudar a quando caímos, quando machucamos, aquela pessoa que vai passar a ferida na nossa alma. E isso tudo nós encontramos na igreja. Próximo tópico. Tópico 3. Membro da igreja sob liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Está lá em Atos 6:4. Essa oração, chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Aí a importância de estarmos debaixo de uma autoridade espiritual sobre nós. Queridos, já vou ler o 3.1. A relevância da intercessão pela igreja. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja. E Deus tem compromisso com essa liderança. Aquele que fala que não quer viver em igreja não tem esse privilégio de ter um pastor que zela por ele, de ter um pastor que vela por ele. E velar é cuidar, é zelar. Velar é estar preocupado. E aí quem não tem essa vida de que, apesar de expressar a fé em Cristo, mas não tem um pastor, não se está debaixo do jugo, debaixo de uma coordenação pastoral, não tem esse privilégio de ter uma pessoa que vai ali orar por ele, que vai orientá-lo, que vai dar a direção para ele, muitas das vezes na vida que está passando por dificuldades, por problemas, e aí que entra o nosso pastor. E coisa simples, vou dar um exemplo aqui na nossa sede, temos aqui o pastor Josué que ministra todos os cultos, ele ministra uma bênção especial sobre cada membro, e aquele ali, meus irmãos, é bênção mesmo, é bênção porque ela vem diretamente de Deus, entregado pelo nosso pastor. Próximo tópico. Ser membro da igreja nos faz descobrir os dons e ministérios. Através do convívio com demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos fazem, dos dons que nos foram otorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória de Deus. Além disso, o convívio com os irmãos, nós compartilhamos as alegrias, as lutas e os sofrimentos uns dos outros, nos trazendo crescimento, maturidade e conhecimento para aperfeiçoamento do ministério. Eu já vou ler o 3.3. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Paulo chama Timóteo, que foi seu discípulo e por quem tinha grande apreço, e ele chamava apóstolo de filho meu. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob os cuidados pastorais do apóstolo. Portanto, Paulo orienta que as irmãs experientes ajudam aos menos experientes. Nesse interim, entendemos que quem tem maturidade espiritual ajuda aqueles que são neófitos na fé. Queridos, ser membro da igreja de Cristo é estar interligado com pessoas que podem nos ajudar a crescer. A exemplo de Josué, que esteve sempre aos pés de Moisés, sempre guiado por Moisés, e se tornou um líder, o sucedendo. Viu o exemplo, foi seguido por alguém. Josué teve auxílio de Moisés, ao exemplo de Eliseu com Elias. Então, e é o mesmo exemplo que nós vemos aqui do apóstolo Paulo com Timóteo.
para seguir na nossa fé, para dar o próximo passo, os avanços necessários na nossa fé, é preciso que a gente tenha o cuidado dos irmãos mais velhos. Onde que a gente vai encontrar isso? Convivendo em igreja, pertencendo a uma igreja. Queridos, chegamos ao final. Falamos aqui, esses nossos vídeos são de maneira resumida, mas é para trazer para os nossos professores o foco na lição, aquilo que nós devemos trazer para as nossas salas de aulas, com maior abrangência maior será dada nas nossas salas de aulas. E você, como eu disse no início do vídeo, você que está aí pensando em não ir mais a uma igreja, que está pensando em desistir, deixa eu te falar, você é meu convidado especial para estar domingo ao próximo em uma das nossas congregações do Ministério Vila Nova. Que Deus abençoe as nossas vidas e não deixemos que a lâmpada da escola bíblica dominical venha se apagar nas nossas congregações. Amém.